Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam se cuidando daqueles que vocês amam, ficando em casa, né, seguindo as recomendações aí da Organização Mundial de Saúde, beleza? Vamos falar de Rússia e de estrutura urbana da Europa. Dá seguimento aí nosso conteúdo de Europa, né, a última parte aí do nosso conteúdo. E agora a gente vai falar aí um pouco da Rússia, né, e um pouco da estrutura urbana da Europa. Rússia, país localizado em dois continentes. A Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial e está localizado em dois continentes. Você tem a parte da Rússia europeia, onde vão estar os maiores centros urbanos, onde vai estar Moscou, São Petersburgo, e eu tenho a parte da Rússia asiática, onde vai ter uma menor densidade demográfica, uma maior, por exemplo, quantidade de poços de petróleo, uma área mais inabitável. Maior densidade demográfica acaba sendo na Europa, maior concentração dos centros urbanos também. A Rússia tem cerca de 142 milhões de habitantes, entre os maiores países do mundo. Não é uma das mais populosas, né? O Brasil, por exemplo, tem 220 milhões, os Estados Unidos tem mais de 400 milhões de habitantes. Então, a Rússia não é um país dos mais populosos, dos maiores. É um país multiétnico, formado por diversas etnias, desde lá do período do Ivan o Terrível, lá no século XVI, a Rússia conseguiu conquistar diversos territórios de diferentes etnias. Essas etnias se juntaram e formaram a Rússia, que nós conhecemos, e é um país multirreligioso. Tem desde cristãos ortodoxos, passando por muçulmanos, alguns grupos de judeus, os ciganos. Então você tem uma multirreligião e etnia presente. A densidade demográfica da Rússia é baixa, né, de 8 habitantes por quilômetro quadrado, devido à população menor e um território muito grande. E é um espaço conflituoso e multiétnico, né? Como eu falei, essa multietnia acabou gerando muitos conflitos, né? Desde o período anterior, né, ao soviético, o período do Império Russo, o período soviético e o período atual. Então essas diversas etnias acabam entrando em conflito, né, os interesses. Por exemplo, durante o período do Império Russo houve perseguição aos judeus, durante o período soviético também houve perseguição aos judeus, por exemplo, na região da Crimeia, onde é a atual Ucrânia. Então você teve essa perseguição a diferentes povos ali, beleza? Ainda agora, características do período soviético, sim, a questão da arquitetura, da estrutura urbana, da questão industrial. A União Soviética investiu muito pesadamente na indústria armamentista. E isso contribuiu para o desenvolvimento da Rússia atual, né? A Rússia tem um grande poder de fogo militar devido ao forte investimento soviético. Os soviéticos também investiram em diversas indústrias de bens de produção. Então, isso tudo a Rússia acabou ficando com essas indústrias e acabou desenvolvendo. Na questão arquitetônica, né, a Rússia também acabou abraçando a questão da arquitetura soviética, os prédios de baixa altura e tal, uma cor acinzentada. Então, ficou muito característico aí, é muito marcante na paisagem russa o período soviético. Poder centralizado, você tem um poder muito forte centralizado em um único nome, ali o nome do presidente. O atual é o Vladimir Putin, que já foi primeiro-ministro, foi presidente. A Rússia tem um parlamentarismo presidencialista, então você tem o presidente e o primeiro-ministro. Ele transita entre esses dois cargos. Ele é um ex-agente da KGB, né, que é o Serviço Secreto Soviético. Então é um cara que tem uma força muito grande na questão militar. Elevado ao alcoolismo, principalmente da população masculina, né? Então você tem um elevado índice de alcoolismo no país, até porque a Rússia é um dos grandes produtores de batata, e da batata que se produz a vodka, né? Elevada taxa de envelhecimento da população, assim como toda a Europa, a Rússia também sofre com isso. A população, expectativa de vida aí chega a 79 anos mulher, 74 homem, e a Rússia também tem um elevado número de idosos nessa população. Maiores cidades: Moscou, São Petersburgo, Sochi, e existem outras cidades ali como cidades principais. Vamos falar um pouquinho da estrutura urbana da Europa. Então a Europa tem uma urbanização muito antiga, né? Uma urbanização lá do período do século XVI e XVII, mas ela se acentuou no período do século XIX, onde eu tinha um forte êxodo rural, principalmente para cidades como Londres e Paris. Então uma forte migração. Então a estrutura urbana da Europa se forma no século XIX. 75% da população, né, mora em áreas urbanas, né? Na Europa é muito comum as pessoas morarem em pequenas cidades no entorno de grandes cidades. Então, por exemplo, eu tenho
Paris, em torno de Paris, eu tenho pequenas cidades ali de 20 mil, 40 mil, 50 mil habitantes, onde as pessoas moram, trabalham em Paris e retornam. Isso por quê? Aí eu vou vir aqui embaixo. Eu tenho um excelente sistema de transporte. Então a ligação entre essas pequenas cidades, entre a grande cidade, é muito boa e é muito fácil. O transporte público é muito viável. Na Europa você tem um modelo europeu, ele é bem contrário ao modelo que a gente utiliza no Brasil. Vamos deixar claro. O modelo que a gente utiliza no Brasil, a gente apadrinhou muito do modelo americano de consumo. Esse modelo individualista de consumir, de ter o próprio carro, o carro ser o seu meio de transporte na cidade. O europeu, ele utiliza muito o transporte público. Não é que ele não tem o seu veículo. As marcas europeias de carro são muito famosas, mas o europeu utiliza muito o transporte público porque ele é um transporte eficiente e barato, para os padrões europeus. O carro, ele também é barato para os padrões europeus, só que o uso do carro no dia a dia é muito caro na Europa, nas cidades europeias. Questão de estacionamento, questão de combustível e tudo mais. Então, o que acontece? O europeu prefere deixar o carro para longas viagens ali dentro do continente europeu, dentro do seu próprio país, e usa mais o transporte público. Então é muito comum você ir em grandes cidades, caso de Barcelona, na Espanha, caso de Madrid também na Espanha, você utilizar muito o metrô, muito o transporte público. Paris, você se desloca dentro de Paris de metrô. O metrô de Paris, ele pega cidades vizinhas a Paris. Londres, a rede ferroviária de Londres é perfeita. Você se desloca a quase 40 quilômetros de Londres só de trem. E claro, você tem o trem dentro da Europa. De trem você desloca entre um país e outro. Você consegue cruzar a Inglaterra toda de trem, por exemplo. Você sair do sul da Inglaterra e ir até o norte da Inglaterra de trem. Então o transporte acaba sendo eficiente. E isso faz com que as cidades europeias elas têm uma elevada infraestrutura e, além disso, as pessoas acabam morando nas cidades menores. Aí entra aqui, as cidades europeias, elas não passam aí, mais ou menos, elas não passam aí de 5, 6, 7 milhões de habitantes, as grandes cidades europeias. Você vai pegar uma cidade igual Paris, igual Madrid, Roma, essa cidade não tem mais que 10 milhões de habitantes. Então, no caso do Brasil, o Rio de Janeiro tem quase 10 milhões de habitantes, São Paulo tem muito mais de 10 milhões de habitantes. Então, o que acontece? No nosso país, a população acaba se concentrando nas grandes cidades. Na Europa, a população acabou sendo dividida, óbvio. A taxa de urbanização é muito maior, o continente também é muito menor, a extensão territorial é menor. Só que a população acabou indo para as cidades pequenas, porque essas cidades pequenas oferecem boa estrutura urbana, e, além disso, oferece uma linha de transportes eficiente entre cidades grandes e pequenas, beleza? Somente Moscou vai ter 10 milhões de habitantes, somente Moscou vai ser uma mega cidade, elevada infraestrutura, como eu falei, constante fluxo de pessoas e mercadorias, então o transporte ferroviário é muito utilizado. A gente tem que lembrar que no Brasil utilizamos o transporte ferroviário, principalmente para o transporte de massa nas grandes cidades e para o transporte de cargas. O transporte entre diferentes estados e tudo mais é muito pouco utilizado, até porque esse modal foi substituído na década de 50, lá no período do JK, tá bom? Excelente sistema de transporte, como já citei, cidades se desenvolveram de forma espontânea, Na Europa você não tem muitas cidades planejadas, A gente fala cidades planejadas, é o caso de Brasília, Curitiba e outras cidades planejadas, Belém também é uma cidade planejada aqui no Brasil. Você não tem, as cidades foram crescendo de forma espontânea, então a malha urbana, ela foi se desenvolvendo de forma espontânea, ela foi crescendo. Então, dessa forma, como é que eu entendo? Eu tinha uma área urbana, essa área urbana ela foi se desenvolvendo, foi se desenvolvendo. Obviamente, a influência do centro urbano chegou em cidades no interior, é o caso de Londres. Eu tenho Londres aqui no centro, eu vou ter cidades no entorno da grande Londres que vão ser abraçadas por Londres. Então a linha férrea vai levar o fluxo de pessoas e tudo mais. Isso é muito comum na Europa, ao contrário aqui no Brasil, as pessoas lá preferem morar nas regiões mais afastadas do centro. Por quê? A região do centro é a região com maior poluição, maior incidência de gases tóxicos, maior fluxo de pessoas. As regiões mais afastadas, que é a região dos subúrbios, são as regiões mais valorizadas, regiões de moradias, bairros mais tranquilos. Beleza? O processo de urbanização na Europa foi um processo lento e gradativo, ele foi ao longo desses anos todos, não foi como o do Brasil, foi tardio, a gente só passou a ser um país urbano a partir da década de 70,
O Brasil só passa a ser um país urbano no final dos anos 60 e início dos 70, né? A Europa passa a ser urbana a partir do final do século XIX. Tá? Os países da porção sul, que é o caso de Portugal, Espanha, da Grécia, não se desenvolveram como os do norte. Né? Países como a Inglaterra, como a França, que é o norte da França, a região central da França, a Alemanha, tiveram um desenvolvimento urbano muito mais intenso do que o caso de Portugal, Espanha, Grécia, o sul da Itália. E aí os problemas urbanos, a maioria deles como violência, desigualdade social, problemas de coleta de lixo, vão estar alocados nessas regiões. Tá? Então essas regiões acabam sendo as regiões com maiores problemas urbanos no continente europeu. Beleza? Galera, é assim que a gente fecha o continente europeu. Na próxima aula a gente vai atrair falando de Ásia e tudo mais. Beleza? Forte abraço a todos e até a próxima aula.